internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 1º de maio de 2025, feriado nacional do Dia do Trabalho. Olá, Sara Raquel. Olá, Oceli Lopes. E a gente começa mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. Manchete: INSS. Pressão aumenta e Lula já cogita demitir o ministro Carlos Lupe da Previdência Social. Dizem auxiliares do presidente da República. A avaliação é que o ministro da Previdência não ofereceu respostas para a crise provocada por descontos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Fraudes afetaram aposentados com deficiência, aposentados analfabetos, aponta relatório da Controladoria Geral da União, CGU. O ex-presidente do INSS, demitido, o Alessandro Stefanuto, relata dor por se afastar da autarquia e cita o caso do reitor que cometeu suicídio no Rio Grande do Sul. Esse caso é porque o reitor se achou injustiçado por uma investigação da Polícia Federal e cometeu o suicídio. Nas fotos em destaques na capa da Folha, esse carrossel de fotos, o primeiro é para um time de basquete, Lakers fora do playoff, pela sexta vez em 7 anos, com LeBron, time de Los Angeles não vai além da primeira rodada do NBA. Aqui uma foto em preto e branco para ilustrar uma matéria de 100 anos atrás. Dia do Trabalho, 100 anos. Motor inicial, diminuição da jornada de trabalho, segue como bandeira até hoje. Veja como o 1º de maio surgiu no Brasil. Tem duas fotos aqui sobre a sucessão no Vaticano. Possível primeiro Papa asiático, o cardeal de Mianmar, é crítico contundente da China. Anti-imigração, cardeal húngaro nomeado pelo Papa João Paulo II pode reverter posições de Francisco, caso seja o novo Papa. Aqui uma imagem feita em azulejos. 800 anos de história. Museu em Estremoz mostra como o azulejo se tornou sinônimo de Portugal. 1-0 em Novo Horizontino. Na estreia do técnico Dorival Júnior, corintianos comemoram gol de Hector Hernandes na vitória sobre o time do Novo Horizontino na Copa do Brasil. Política. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, ordena que a Polícia Federal dê ao ex-presidente Bolsonaro acesso integral a provas do processo sob trama golpista. Nessa mesma decisão, o ministro Alexandre autoriza a ouvida das 15 testemunhas indicadas pela defesa de Bolsonaro. E entre as testemunhas está o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Justiça. Processo contra ex-apresentador da Jovem Pan por trama golpista emperra sem intimação pessoal.
Paulo Figueiredo mora nos Estados Unidos. Alexandre de Moraes, não pediu cooperação internacional. Ainda no Supremo, evento da Ordem dos Advogados do Brasil, com ingressos a R$9.000, leva a Madrid ministros do STF, do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e do governo Lula. 1º de maio, 100 anos do Dia do Trabalho no Brasil. Conheça a origem da data. Saiba quais são os direitos legais do trabalhador no feriado do 1º de maio. Na Folha Jus, a chamada de capa é para uma matéria dizendo que o jurista José Afonso, marco do direito constitucional no Brasil, completa 100 anos e diz que o STF, o Supremo Tribunal Federal, melhorou. Autor de mais de 30 obras, professor emérito da USP, diz que o Supremo salvou a democracia. Internet. A internet comercial brasileira faz 30 anos, com sua autonomia em debate, e 90% do país conectado digitalmente. A série da Folha traz histórias pioneiras da rede de computadores no Brasil. Educação. Escolas escolhidas para modelo cívico-militar em São Paulo têm menos alunos vulneráveis e nota maior. Gestão do governador Tarcísio de Freitas diz que a adesão partiu das direções das unidades escolares, sem seleção prévia. Na área de cultura, como o show de Lady Gaga no Rio de Janeiro será exibido na TV sem delay e com informações sobre ela. Dia das Mães, que é o 2º domingo de maio. Veja as atividades culturais e os passeios nos arredores de São Paulo para curtir o Dia das Mães. Café da manhã colonial. Spa e visita a Roteiro do Vinho estão em lista de 20 locais ideais para curtir a data junto com a mamãe. Como usar a própria voz para reduzir o estresse e acalmar-se? Pesquisadora de onças do Brasil recebe o maior prêmio mundial de conservação do ambiente. A chefe de cozinha Helena Rizzo estreia curso de gastronomia na plataforma de streaming. Veja como assistir. Isso promovido pela Casa Folha, que é um produto da Folha de São Paulo. Brasileira que criou a ONG, que é Organização Não Governamental, aos 15 anos de idade, depois de sofrer bullying, ganha bolsa inédita na Universidade de Oxford. Morre freira gaúcha, considerada a pessoa mais velha do mundo. Cantora Lady Gaga manda distribuir pizzas para os fãs em frente ao hotel Copacabana Palace, onde ela está hospedada. Morre o jornalista Luiz Antônio Melo, da Fluminense, da Rádio Fluminense FM. CNN Brasil contrata ex-secretária do governador Dória para COP30. Na editoria de economia, nós temos aqui 3 chamadas de capa. O primeiro é para a área de automóveis. O automóvel Fiat Cronos muda na linha de 2026
e volta a oferecer 4 airbag. Veja fotos e detalhes do carro. A versão sedã recebe nova frente e antecipa estilo de futuros compactos feitos pela marca italiana, a Fiat. Produtores de soja registram alta lucratividade pelo 19º ano consecutivo, afirma consultoria. Para a Data Agro, porém, as contas não fecham em regiões atingidas por desastre climático. O Conselho Monetário Nacional aprova regras para incluir as famílias com renda média no projeto Minha Casa Minha Vida. O órgão estabeleceu parâmetros para juros na faixa 3 e critérios para cobrança de tarifas. Entenda a discussão em torno das fontes de energia após blackout que afetou a Espanha e Portugal. Nos últimos anos, a Espanha vem ganhando destaque na produção de energia renovável. 2 chamadas de capa na Folha de São Paulo, na editoria de política. A primeira é dizendo que o prefeito eleito em Minas Gerais pelo Partido Novo, é o nome do partido, deixou a agremiação após insatisfação com o governador Romeu Zema, que é do Partido Novo, é a maior liderança no estado do Partido Novo. E a outra matéria de política está na coluna Painel da Folha. Suspensão de ação penal contra Alexandre Ramagem pode ser contestada, segundo especialistas jurídicos. E quem está tentando suspender essa ação penal é uma iniciativa na Câmara dos Deputados. Na editoria de política, a chamada de capa hoje é para Portugal. Na editoria de turismo, Bragança e Vila Viçosa estão ligadas à família que reinou no Brasil, a família imperial. Cidades foram morada da Casa Bragança, a última dinastia a ocupar o trono português e a dinastia que descobriu o Brasil e colonizou o Brasil. E como vocês podem ver nesta foto, olha como a cidade é toda murada, como se fosse um palácio. Olha que altura dos muros. São as cidades de Bragança e Viçosa e Vila Viçosa. Era a morada do rei de Bragança. E é em Bragança que existe melhor padaria do mundo, que faz seus pães em Bragança. É outro ponto turístico. Ainda aqui na área de comida, cafeteria com vista para famoso cruzamento de Tóquio é cilada. Zain evoca clima festivo árabe com mesas e porções fartas. Para boa experiência, opte pelos clássicos. É a indicação aqui no caderno de gastronomia da Folha de São Paulo. Na editoria Cotidiano, temos aqui 5 chamadas de capa. A primeira é dizendo que o vice-prefeito de São Paulo diz que proposta de estacionamento no Minhocão foi sua. E Nunes, o prefeito Ricardo Nunes, preferia fazer um jardim.
ele colocando essa divergência, querendo assumir a paternidade por conta desta obra de estacionamento debaixo do viaduto chamado lá em São Paulo de Minhocão. A ideia é tornar os espaços feios mais bonitos, afirma Ricardo Nunes sobre as obras. E o Ricardo Nunes quer fazer ali um jardim e não um estacionamento. Transporte público. Sequestrador se entrega após fazer motorista de ônibus refém na zona leste de São Paulo. Governo Tarcísio de Freitas. Comitê para aprimorar políticas de segurança pública em São Paulo se reúne pela primeira vez. O encontro discutiu integração de tecnologias. Seminários promovidos pela Folha. Universidades no país precisam se reformular para atrair a nova geração, afirmam especialistas. Presença de diversidade fortalece as instituições, segundo os palestrantes. Procura por parques nacionais cresce no país, diz o ICMBio. Na editoria de Mundo, é uma chamada de capa para a situação na Colômbia. O presidente Petro tenta consulta popular para destravar a reforma trabalhista na Colômbia. O governo foi derrotado no Congresso ao propor mudança nas regras laborais ou nas regras trabalhistas. Caderno de esportes. Para voltar aos holofotes. E aqui está o estádio do Ibirapuera. Ginásio do Ibirapuera aposta em calendário cheio e reforma. O espaço volta a receber finais da Superliga de vôlei após 12 anos. E o basquete também, sediar jogos de basquete, também é desejo da administração do equipamento esportivo. Caderno de ciência. Mundo animal. Fêmea de macacos bonobos se reúnem no poder em alianças contra machos, afirma estudo. É comum que, na hierarquia de comunidades da espécie, fêmeas ocupem liderança. As matérias mais lidas na Folha de São Paulo. A primeira é Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal dar a Jair Bolsonaro acesso integral a provas do processo da trama golpista. Segunda matéria mais lida. Pressão aumenta e Lula já cogita demitir Carlos Lupe, dizem auxiliares do presidente. Terceira matéria mais lida é também sobre o INSS. Fraude do INSS afetou aposentados com deficiência e também aposentados analfabetos. Muitos deles indígenas, morando lá no Amazonas. Quarta matéria mais lida. O PSOL aciona corregedoria contra vereadores por placas dizendo que greve é vagabundagem. E quinta matéria mais lida é sobre a sucessão no Vaticano. Mais um cardeal desiste de participar do conclave, diz Vaticano. No caderno de cultura, nós temos duas chamadas de capa. Arte, amor e tensão entre Warhol e Basquiat originaram mostra polêmica. Há 40 anos,
artistas fizeram exposição marcada pelos conflitos de poder entre o veterano e o jovem. O que assisti na multitela? Temos um homem diferente para ver, é um filme para ver na TV nesta quinta-feira. E Sara, Raquel, o que é que nós temos na capa do jornal O Estado de São Paulo? Bom, Celi, no alto da capa, o Estado de São Paulo nos traz aqui uma matéria em destaque que faz parte do caderno Metrópole. Um ano após inundação no Rio Grande do Sul, a mesma cidade em outro lugar mais alto. Casas de madeira de 44 metros quadrados foram erguidas em Mussum e cada uma ganhou um nome. Na unidade Força moram João Antônio de Almeida e a mãe Tereza. E a manchete de hoje é sobre a política, Operação Sem Desconto. Oposição reúne votos para abrir CPI do INSS. Justiça quebra sigilos. Investigação parlamentar depende de Mota. Com adesão de 185 deputados, a oposição protocolou pedido de abertura de comissão parlamentar de inquérito, a CPI, na Câmara para apurar o caso de deduções indevidas em benefícios de aposentados e pensionistas. A decisão de instalar a CPI das fraudes do INSS, que ampliaria, no caso, o cerco político ao Planalto, cabe agora ao presidente da Câmara, Hugo Mota, do Partido Republicanos de Paraíba. E no cargo desde 1º de fevereiro, Mota ainda não autorizou a abertura de CPIs. E a Polícia Federal pediu e a Justiça Federal decretou quebra do sigilo das comunicações pessoais e corporativas de Alessandro Stefanuto, o ex-presidente do INSS, demitido após a descoberta das fraudes, e de 6 ex-integrantes do alto escalão da autarquia. E o Ministério Público Federal apoiou a medida. E ainda é chamada de capa agora sobre criminalidade. Cidade de São Paulo tem aumento de homicídio, furto e estupro. Roubo cai. Alta de homicídios em São Paulo vai na contramão do Estado. SSP afirmou que segue com investimentos contínuos para a redução da criminalidade. E o próximo destaque é sobre suspeita de latrocínio. Corpo de professora é achado com sinal de estrangulamento. Justiça suspende compra de coletes da Polícia Militar de São Paulo. E o próximo destaque é sobre 130 dias de investigação. Apesar de prisão, CPI das bets deve acabar em Pixa. E no caderno de Economia e Negócios, sob nova direção. PIB dos Estados Unidos cai 0,3%, eleva temor de recessão e Trump culpa Biden. Resultado do trimestre contrasta com alta de 2,4% dos últimos 3 meses de 2024. Tarifaço também provocou queda nas exportações chinesas. E ainda neste mesmo caderno, móveis e decoração. CAD aprova compra da Mobile pela família Dibroli, fundadora da Toque e Estoque. Negócio foi aprovado sem restrições e com a operação, a família volta a exercer influência sobre a Toque Stock, hoje controlada pela Mobile. E no estado de São Paulo, trânsito é o mais letal em 10 anos. A maioria das mortes acontece no domingo. Houve 1.416 óbitos de janeiro a março deste ano, 4,3% a mais do que no mesmo período do ano passado, e o número de acidentes caiu. Agora, um próximo destaque faz parte da editoria internacional sobre a guerra de Putin. Ucrânia e Estados Unidos fecham acordo sobre exploração de minerais. E na política brasileira, após aval do STF, a Polícia Federal prende opositor turco com cidadania brasileira. E por último, também temos um destaque do Caderno de Cultura do jornal Estado de São Paulo. Miriam Leitão é eleita pela Academia Brasileira de Letras para a cadeira de Cacá Diegues.
Oceli, quais são os destaques do jornal O Globo desta quinta-feira? No alto da capa do jornal Globo do Rio de Janeiro, chamando para uma peça de teatro, estrelada pela atriz Renata Sorrah. Ela que inspira e protagoniza a peça que chega ao Teatro Carlos Gomes, lá no Rio de Janeiro. A manchete do jornal desta quinta-feira, dia 1º de maio, é sobre um assunto internacional. É sobre a economia dos Estados Unidos. Sinal amarelo. Economia do IZEA cai 0,3% no primeiro trimestre sob a presidência de Donald Trump. Diz assim o texto da manchete: a economia dos Estados Unidos se retraiu 0,3% nos primeiros 3 meses do governo de Donald Trump, apontou o BEA, órgão equivalente ao IBGE, lá nos Estados Unidos. O resultado reforçou a preocupação dos analistas de que os Estados Unidos fechem em recessão econômica este ano, o que teria forte impacto na economia global. O número, esse 0,3%, se junta a outros indicadores preocupantes, com as quedas nas novas encomendas da indústria e também na queda na confiança do consumidor. O presidente Donald Trump declarou que o resultado não é culpa dele, é culpa do ex-presidente Joe Biden e pediu um desconto por se tratar apenas do início de seu governo. Um dos fatores que mais pesaram na queda da economia foi uma forte alta nas importações pelas empresas americanas, sobretudo no primeiro mês do governo, numa tentativa de fugir das altas taxas impostas pela política do tarifaço do governo Trump. Ainda nos Estados Unidos, o Jornal Globo traz uma matéria dizendo que a Casa Branca assina acordo que encaminha exploração de minérios lá na Ucrânia. O governo americano anunciou a criação de um fundo, de uma reserva de dinheiro para a reconstrução da Ucrânia, que, por sua vez, dará preferência aos Estados Unidos na exploração de novas jazidas minerais no seu território. Para reconstruir a Ucrânia, como é desejo dos Estados Unidos, primeiro tem que acabar com a guerra, porque senão é os Estados Unidos querendo reconstruir e a Rússia destruindo. Ainda sobre a situação nos Estados Unidos, o Jornal Globo traz uma entrevista exclusiva com o escritor Jason Stanley, autor de livro sobre fascismo. Diz que muita gente ainda normaliza a ofensiva de Trump contra os pilares da democracia. Abre aspas. Os ataques às universidades norte-americanas são um alerta. Diz ainda o escritor, é preciso reagir antes que seja tarde demais. No Rio de Janeiro, a prefeitura vai assumir 23 linhas de ônibus da Zona Oeste. Acordo firmado na Justiça, que deve ser homologado pelo Ministério Público, prevê ainda que empresas terão que instalar ar-condicionado nos coletivos até o dia 1º de novembro próximo. Por falar em transporte, que uma obra
cuja ampliação foi destravada. É na BR-040, consórcio formado por uma empresa brasileira e 2 empresas espanholas, venceu o leilão de concessão da BR-040 entre o Rio de Janeiro e a cidade de Juiz de Fora. Paradas há 9 anos, as obras da nova subida da serra serão retomadas em 2028, com a conclusão prevista para 2031. O preço do pedágio deve aumentar. Economia no Brasil. O desemprego sobe, mas é o menor percentual para o mês de março. E renda bate novo recorde. Taxa de desemprego subiu 0,2 ponto percentual, ficando em 7%. É a taxa de desemprego no Brasil. Melhor índice para o mês de março, confirmando o mercado ainda aquecido. O rendimento médio do trabalhador brasileiro chegou a R$ 3.410, um pouco mais do que o salário mínimo, que hoje é de R$ 1.518. Falar em emprego e trabalho, chamada de capa do jornal o Globo, registra que ontem à noite, em cadeia de rádio e TV, o presidente Lula disse que apoia o debate para o fim da escala trabalhista 6x1, 6 dias trabalhados, de segunda a sábado, e 1 de folga, que é domingo. Proposta que tramita no Congresso Nacional, limita carga semanal de trabalho. Em cadeia nacional, o presidente disse que o país tem de dar esse passo. CPI do INSS, pedido de CPI para o INSS é protocolado na Câmara Federal, com 185 assinaturas. O governo nomeia novo presidente do órgão no lugar do Alexandre Stefanuto, que foi demitido. O escândalo dos descontos indevidos nas aposentadorias fez oposição a atingir o número mínimo de assinaturas para apresentar um pedido de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Lula indica um procurador federal para assumir o INSS. Ainda na área de política, oposição usa caso Alexandre Ramagem para atrasar a ação da trama golpista. Comissão da Câmara quer pausar processo da trama golpista no STF sob argumento de que a Casa, quer dizer, a Câmara Federal, não foi ouvida na acusação a Alexandre Ramagem, o deputado que virou réu na trama golpista, pela primeira turma do STF. E o Alexandre Ramagem participa do grupo do Núcleo 1, que são os cabeças, que são os mandantes, que são os idealizadores daqueles atos que culminaram com o dia 8 de janeiro de 2023. Outra matéria na área de política. Vetar ensino à distância de enfermagem, da Faculdade de Enfermagem, terá custo político para o governo. Proibição de ensino à distância para o curso de enfermagem, o curso superior. Isso anunciada pelo MEC, pelo Ministério da Educação, atingirá o eleitorado de Lula, que Lula quer cooptar, que é o do trabalhador
com renda de até 3 salários mínimos. 2 brasileiras são destaque aqui na capa do jornal O Globo. A primeira é a jornalista do jornal Globo, da Rede Globo, da CBN, da Globo News. Ela é a escritora, jornalista e escritora Miriam Leitão. E agora ela se torna imortal da Academia Brasileira de Letras. A colunista do Globo, Miriam Leitão, é eleita para a ABL. Ela disse assim quando foi anunciado o nome dela. Ela disse: é uma honra defender o Brasil, a literatura e a língua portuguesa. E a outra brasileira, também ressaltada aqui na capa do jornal Globo, é a cientista Yara Barros. Ela faturou um prêmio internacional, o prestigioso Whitley Prize, pelo trabalho em defesa das onças pintadas na Mata Atlântica. O Oscar Verde é considerado esse prêmio. Ela recebeu esse Oscar Verde por preservar as onças. E está aqui a cientista Yara Barros com uma onça ela cuida da saúde desses animais na Mata Atlântica brasileira. Sara Raquel, o que é que nós temos de novidade em Brasília? No alto da capa, Oceli, temos aqui 2 destaques do Correio Brasiliense. A primeira é do caderno Diversão e Arte, uma batalha para vilões. O universo Marvel substitui os Vingadores por anti-heróis de seus antigos filmes. Em Thunderbolts, os renegados voltam aos cinemas para tentar salvar o mundo. E o outro destaque é do caderno de esportes. Botafogo goleia o Capital. O atual campeão do Brasileirão e da Libertadores se impôs no Newton Santos contra o time Candango, estreante na Copa do Brasil, e pode até perder por 3-0 em 22 de maio no Mané Garrincha. E ao lado também temos aqui um destaque para o Dia do Trabalhador. Redução de jornada na pauta da festa. Em 2 eventos em São Paulo, não houve unificação da celebração. As principais centrais sindicais do país vão defender o fim da escala 6x1, proposta em tramitação no Congresso. A isenção do imposto de renda em R$5 mil também será um dos temas. Lula fala na TV, mas não irá aos eventos públicos de hoje. E desemprego segue baixo, mas contratações estão em queda. E a manchete de hoje: 3 associações do Distrito Federal são investigadas nos desvios do INSS. A operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, que apura desvios de 6,3 bilhões de reais de aposentados e pensionistas, tem 3 entidades com sede em Brasília, como suspeitas de integrarem o esquema. E a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, CONAFE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, e a Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, CBPA, apresentam irregularidades como aumento exagerado de associados, repasses milionários em curto intervalo de tempo ou documentação incompleta. E no caso da CONAFE, por exemplo, os descontos sob apuração passaram de 54 milhões de reais em 2021 para 202,3 milhões em 2023. E o próximo destaque: CPI entra na fila da Câmara. Tensão marca a sessão no Tribunal de Contas da União. E no caderno Direito e Justiça desta quinta-feira,
a construção dos direitos. Desde 1903, o Brasil avança na elaboração de leis que fortalecem as relações de trabalho, que teve seu auge em 1943, com a consolidação das leis do trabalho, a CLT. E na seção Serviço, foi lesado no golpe do INSS? Saiba quais os documentos necessários para ressarcimento. Vacina atinge 110 mil escolas no Brasil. Conselho Tutelar veta missionário. Miguel Oliveira, de 15 anos, foi proibido de fazer pregações em igrejas evangélicas, viajar e usar as redes sociais. Ele anuncia cura para doenças e cobra doações, justifica o órgão. Próximo destaque, o reforço na segurança do Paranoá. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal anunciou a ampliação do número de postos de guarda-vidas na orla do lago. No mês passado, 4 banhistas morreram afogados. E em cidades, a força da bênção. Benzendeiros como Edil Moraes levam tranquilidade e perspectiva de cura. A Escola de Almas Benzedeiras percorre parques do Distrito Federal com esse conhecimento ancestral. E também a polícia abate célula do PCC na Papuda. Operação da Polícia Civil do Distrito Federal prende 13 suspeitos de integrar a facção criminosa no Distrito Federal. A quadrilha mirava dominar a população carcerária, com a promessa de proteção do grupo aos futuros integrantes. E por último, também temos um destaque da Igreja às Ruas, a fé na escolha. Os fatores que pesam na escolha do novo Papa são discutidos dentro e fora das igrejas por especialistas e por simples fiéis. Vítimas de abusos sexuais cometidos por clérigos vão a Roma para pressionar os cardeais. E sobre esse mesmo assunto, o CB.Poder entrevistou o vigário-geral da Arquidiocese de Brasília, o padre Eduardo Peters. E ele avaliou que este conclave terá um debate mais globalizado sobre a igreja. E para ele, o próximo Papa pode vir das periferias do mundo. Oceli, o que nós temos na capa do jornal Cearense O Povo desta quinta-feira? Jornal Povo, Sara e internautas, escolheu como manchete de página esse caso do INSS. Investigação de fraudes. A oposição na Câmara Federal alcança assinaturas para criar CPI do INSS, que é Comissão Parlamentar de Inquérito. E escritório de advogada e 2 associações alvos de investigação funcionam em Fortaleza. Esta foto, vista aérea feita pelo Júlio César, é aqui em Fortaleza, capital, isso é para ilustrar uma matéria. Só para mostrar esse círculo aqui, é o teto do ginásio Paulo Sarazate, é um ginásio esportivo. E ao lado aqui do Paulo Sarazate existe aqui esta via, que ela é chamada de Heráclito Graça. Esta avenida estava interditada para obras subterrâneas cerca de 1 ano e meio. Essa avenida liga o centro de Fortaleza aos bairros da Aldeota, aqui Varjota. E a matéria diz que ontem a Prefeitura de Fortaleza liberou a Avenida Heráclito Graça. A retomada do fluxo na avenida ocorreu após a conclusão das obras de drenagem iniciadas em novembro de 2023, com o objetivo de reduzir os alagamentos na região em época de inverno. A reportagem de hoje do jornal O Povo é sobre saúde mental.
Hoje, Dia do Trabalho, a reportagem traz os desafios das novas relações no mercado de trabalho. Ainda chamada de capa do jornal O Povo, na área de cidades. Investigação revela nova rota de tráfico por rodovias entre o Ceará e o sul do país. E aqui, as duas BRs que ligam o Ceará ao sul do país é a BR-116 e a BR-020. Na área de esportes, o time do Ceará perdeu ontem à noite para o time do Palmeiras por 1-0 pela terceira fase da Copa do Brasil. No caderno de economia, o estado do Ceará desacelera ritmo de geração de empregos no primeiro trimestre do ano. Ainda na área de esportes, a Conmebol determina vitória do Fortaleza em cima do Colo-Colo em um jogo que foi cancelado antes do término por causa da invasão do campo e ainda impôs uma multa ao time do Colo-Colo. Sara, o que é que nós temos aí de... Quais são as novidades no caderno, no jornal Valor Econômico? Bom, Siri, no Valor Econômico, o primeiro destaque é sobre fraude em aposentadorias. Lula nomeia Gilberto Wale para a presidência do INSS. O procurador federal substituirá Alessandro Stefanuto, afastado após a Polícia Federal revelar esquema de desvios ilegais. E oposição protocola pedido de CPI para apurar fraudes do INSS. Também temos aqui um destaque sobre o Judiciário. PGR se manifesta a favor de prisão domiciliar para Collor. Decisão sobre pedido da defesa do ex-presidente caberá ao ministro Alexandre de Moraes. Flávio Dino bloqueia mais de 1.000 emendas para a saúde. O ministro do STF alega falta de regularização nas contas bancárias de destino. E agora sobre os resultados da pesquisa Genial Quest. A atuação do governo Lula na segurança é negativa para 38%. Pesquisa mostra que a avaliação positiva dos governadores supera a atribuída ao presidente. E na Câmara, relator propõe congelar ação penal contra Ramagem. Também temos um destaque para partidos. União Brasil e PP lançam superfederação. E mais outro destaque para a Câmara. CCJ rejeita recurso de Glauber e pedido de cassação avança. Nicolas vai recorrer de condenação por fala transfóbica. PT usa espaço na TV para defender Lula, criticar Bolsonaro e pregar fim da escala 6x1. Segundo o secretário nacional de comunicação do PT, Gilmar Tato, a campanha ajuda a fortalecer o governo e a pavimentar o caminho para 2026, quando Lula deverá tentar a reeleição. E em pronunciamento na TV, o Lula cita esquema criminoso no INSS e diz que vai debater jornada 6x1. E a primeira manifestação pública do presidente sobre fraude investigadas pela Polícia Federal. E o próximo destaque, Moraes autoriza o depoimento de 15 testemunhas listadas por Bolsonaro no caso da trama golpista. Entre os nomes listados pela defesa de Bolsonaro estão o governador Tarcísio de Freitas e o ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, e também da Aeronáutica, Carlos Batista Júnior. Gleisi diz que federação entre PP e União Brasil tem mais problemas entre eles do que em relação ao governo. Ministra minimiza eventual impacto do União Progressista, que deve se tornar a maior bancada do Congresso.
E ainda falando sobre a ministra, Gleisi nega que a ausência de Lula no 1º de maio em São Paulo seja por temer atos esvaziados. Ministra justifica a opção de presidente por pronunciamento em rádio e TV. E o próximo destaque desta quinta-feira no Valor Econômico, o governo Lula não vai se opor a eventual acordo por anistia pelo 8 de janeiro. A ministra Gleisi Hoffmann nega participação da gestão petista em tratativas por perdão a condenados por atos golpistas. Gleisi também diz que Lula é quem vai nomear o novo presidente do INSS. Ministra da Secretaria de Relações Institucionais disse que a prioridade número 1 da gestão petista é proteger os aposentados e restituir o valor para as pessoas que foram lesadas pelo esquema. Bolsonaro progredirá para a dieta líquida, informa boletim médico. Segundo o comunicado divulgado pelo Hospital DF Star, o ex-presidente evolui com melhora progressiva dos movimentos intestinais espontâneos. Questionado sobre CPI do INSS, o presidente da Câmara diz que há outras 11 comissões na fila. Nos bastidores, o entendimento tanto de setores do governo quanto da própria oposição é de que a CPI não deve prosperar e que, mesmo se for instalada, não terá resultados relevantes. E entenda o que é Pix-Pensão, que pode mudar cobrança no Brasil. O objetivo da proposta é simplificar a ação alimentícia e promover eficiência na cobrança de pensões. E o próximo destaque, Moraes pede manifestação da PGR sobre prisão domiciliar para Collor. Ministro do STF deu prazo para a defesa do ex-presidente apresentar exames relacionados à doença de Parkinson para decidir sobre a domiciliar. E o laudo médico que está em sigilo foi enviado ao Supremo. Entidades investigadas por desconto indevido no INSS tinham sedes vazias e pouca infraestrutura, aponta CGU. Nas páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, aqui na coluna política do Estadão, eu chamo a atenção para essa charge do Kleber Salles, que é mostrando aqui o Carlos Lupe, ministro da Previdência, de joelhos. Vocês podem ver aqui suando, que as gotas de suor caindo pelo rosto, agarrado aqui ao Ministério da Previdência Social. Essa charge é para ilustrar a seguinte nota. Na semana que vem, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, participará de audiência no Senado Federal para responder a perguntas sobre o escândalo do INSS. Parlamentares, ouvidos pela coluna do Estadão, prevêem que ele passará por novo teste de fogo e encontrará um ambiente hostil. Passará por novo teste de fogo, digo eu, porque agora, antes de ontem, ele esteve na Câmara Federal. A audiência era para apresentar as metas da pasta, mas como estourou na véspera esse escândalo do INSS, que estava sendo investigado pela Polícia Federal, e o assunto principal foi o escândalo, o que a Previdência Social, cujo INSS, a autarquia, está subordinada à Previdência, o que ele tinha feito. Diz a nota ainda aqui da coluna do Estadão, que é escrita pela jornalista Rosiane Kennedy. Senadores da oposição questionarão Lupe sobre quais ações concretas o governo tomará para ressarcir os aposentados e pensionistas que sofreram deduções investidas
em seus benefícios no esquema fraudulento apontado pela Polícia Federal. A sabatina será na Comissão de Transparência do Senado Federal. O INSS recebeu 277 pedidos por hora. Em cada hora entravam 277 pedidos de beneficiários aposentados e pensionistas para excluir descontos indevidos em suas aposentadorias e pensões. Os dados relativos a abril de 2024, portanto, no ano passado, são o recorde identificado por uma auditoria do órgão que embasou a mega operação da PF na última semana. De janeiro de 2023 a maio do ano passado, foi feito 1,2 milhão de pedidos de exclusão dos descontos na folha de pagamento do INSS, por meio de internet, por meio de telefone e também por meio das agências físicas. As reclamações cresceram 790%. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, suspeita de desviar 2 bilhões de reais das aposentadorias, afirmou ao INSS que, em 2023, que os servidores que avaliavam os descontos não tinham capacidade de fazer o trabalho. Olha, a cúpula da CONTAG colocando a culpa nos servidores, como se os servidores não fossem orientados pela cúpula da CONTAG. Os servidores que avaliavam os descontos não tinham capacidade de fazer o trabalho. Para a Polícia Federal, o órgão, o INSS, concordou com a entidade, com a CONTAG, e liberou ilegalmente 34 mil de descontos em massa. A CONTAG nega irregularidades. Por falar em CONTAG, em trabalhador e aposentado, aqui uma foto, um clique do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com dirigentes das principais centrais sindicais do país, que entregaram suas prioridades para 2025, após o petista decidir faltar aos atos do Dia do Trabalho, com medo de passar uma vergonha de novo, com medo de passar um constrangimento, porque no ano passado, o ato que ele foi convidado lá em São Paulo foi um fiasco. E o ministro Marcos Macedo quase que ia ser demitido. Não organizou bem o ato estava esvaziado, pouca gente, desorganizado, e o Lula não gostou. É por isso que este ano aproveitou ontem as emissoras de rádio e televisão para fazer um pronunciamento em cadeia, colocando sua fala e sua mensagem em vários pontos da vida trabalhista brasileira. Mas a nota principal da coluna do Estadão não é sobre a crise no INSS, não. Motivo desta charge é sobre a ausência do governo, a ausência do PT, a ausência da ministra das Relações Governamentais, Institucionais, Gleice Hoffmann, lá naquela cerimônia do anúncio da federação, da formação da federação, do lançamento entre União Brasil e o PP,
no Salão Nobre da Câmara Federal. Diz assim a nota principal da coluna do Estadão. O Centrão vê Lula encurralado com a ausência do governo e do PT em anúncio de federação. O anúncio da federação União Brasil e PP, Partido Progressista, na visão de membros do Centrão, mostrou o presidente encurralado a 1 ano e meio das eleições presidenciais em 2026. A aliança entre os dois partidos, União Brasil e PP, que deve abocanhar a maior fatia dos fundos eleitorais e fundo partidário, tende a apoiar o candidato da oposição ano que vem, candidato a presidente da República. Mesmo assim, caciques da direita, ouvidos pela coluna, disseram ter estranhado que nenhum representante do governo tenha marcado presença no lançamento da federação chamada União Progressista. Para um integrante do PP, os petistas desaprenderam a fazer política e agora, em vez de tentarem uma aproximação, só fazem bico. As críticas foram direcionadas principalmente à ministra de Relações Institucionais, que é a deputada federal Gleisi Hoffmann, e também ao líder do governo na Câmara Federal, o deputado federal cearense José Guimarães. Procurado, Guimarães afirmou que não foi convidado para o evento de anúncio da federação, que ocorreu na terça-feira, dia 29, na Câmara. Já Gleisi Hoffmann não respondeu às mensagens do Estadão. Quem não deixou de comparecer foi o Valdemar Costa Neto, que comanda nacionalmente o PL, o Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Integrantes do Centrão fizeram até piada com a situação. Disseram que os ministros Celso Sabino, do Turismo, e que também é filiado à União Brasil. A União Brasil tem 3 ministérios. O André Fufuca, ministro do Esporte, ele que é do PP, ficaram se escondendo nas fotos do lançamento da federação. E de tão antigoverno que estava o clima da cerimônia do lançamento da federação. Porque lá estava o Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PP, do PL, Partido Liberal, estava Ciro Nogueira, que é opositor ferrenho ao governo Lula. Ciro Nogueira é o presidente nacional do PP. Mas estavam ainda e falaram na cerimônia o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, do União Brasil, que é aliado do governo Lula. Estava o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, que também é aliado do governo Lula, ele que é do Republicanos da Paraíba, e outros mais. Continua aqui a nota do Estadão. A aliança entre os partidos de direita, que mostrou o isolamento do presidente Lula, ocorreu em uma semana em que o petista acumulou uma série de reveses, como, além de o governo ter ficado na fogueira com a crise do INSS, Lula decidiu não ir hoje, 1º de maio, Dia do Trabalho, a atos pelo temor de esvaziamento. Agora vamos para a página
dos editoriais do Estadão. Editorial é um artigo, é um texto no qual o jornal opina sobre um determinado assunto. E o primeiro assunto comentado pelo Estadão tem o título Celebração da Liberdade. Diz assim: a homenagem aos 150 anos deste jornal, o Estado de São Paulo, no Congresso Nacional, faz justiça à luta do Estadão pelo aperfeiçoamento da democracia no país, como ficou claro no debate sobre a liberdade de expressão. Segundo o editorial do jornal, diz assim: precisamos falar sobre corrupção. Casos como o do INSS, da prisão do ex-presidente Collor de Mello e das emendas parlamentares recolocam no noticiário um problema que nunca deixou de assombrar o país e que demanda tratamento sério e eficaz e não moralista. Agora vamos para as páginas da editoria de política. Primeira matéria é sobre a operação desconto da Polícia Federal. Oposição pressiona Hugo Mota por CPI do INSS e juiz manda quebrar sigilos. Pedido para instalar uma comissão parlamentar de inquérito é protocolado na Câmara Federal e a decisão caberá ao presidente da Casa, que tem a prerrogativa de colocar em pauta ou não as matérias. E já existem na fila na Câmara Federal 13 pedidos de CPI. Estão lá engavetados os pedidos. E só podem funcionar simultaneamente na Câmara Federal 5 CPIs. O pedido de CPI para o INSS é o 14º pedido. Um dos dribles que são feitos nos parlamentos, quando a presidência não quer instalar uma CPI, por exemplo, essa do INSS, que é o 14º pedido, o que é que eles fazem? Escolhem cinco pedidos, 5 requerimentos, outros, não esse da CPI, que eles não querem que seja instalado, e colocam para funcionar. Por exemplo, coloca entre os 5 primeiros, lá são 13 na fila, coloca para funcionar e diz, não, quando terminar uma CPI demora 120 dias ou mais. Aí quando terminar aquele, não, quando ele terminar, a gente coloca o pedido, por exemplo, aqui do INSS. E pronto, e passa aí 1 ano, 2 anos e o assunto esquece. E aquele pedido que é incômodo, como esse pedido de CPI para o INSS, a CPI não é instalada. É um dos argumentos e um dos subterfúgios que são usados nos parlamentos brasileiros. O juiz abre comunicações pessoais e corporativas de antiga cúpula do INSS. 185 foram as assinaturas dos deputados para o requerimento para instalação de uma CPI do INSS. O número mínimo é de 171 assinaturas. Deste total, 81 integram partidos que têm ministérios no governo Lula. Quer dizer, fazem parte da base de apoio do governo, participam do primeiro escalão do governo federal.
Uma matéria aqui secundária e correlata na mesma página. Aqui o Lula aqui de mãos postas. Lula em pronunciamento ontem na TV sobre o Dia do Trabalho. Em rede nacional, Lula afirma que seu governo desmontou fraudes. Ainda sobre o INSS, offshore, carros de luxo e mansões. A vida na babesca do careca do INSS. O nome dele, Antônio Carlos Camilo Antunes, é suspeito de ser o principal operador do esquema de fraudes contra aposentados. Daqui a foto dele. Empresário é sócio de pelo menos 22 firmas. Quer dizer, 22 CNPJs aí. Segundo a PF, o careca do INSS foi responsável por intermediar negociações e movimentar recursos do esquema de fraudes do órgão. Em troca dessa intermediação, empresas do investigado recebiam recursos de sindicatos e parte do dinheiro ia para servidores do Instituto. O Jornal Nacional da Rede Globo mostrou ontem o esquema. Dinheiro saía do sindicato, ia para as empresas aqui do careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes. Ele lavava esse dinheiro lá em outras operações e voltava para alguns diretores do INSS em forma de propina. Era o esquema aí, envolvendo aí nos últimos 5 anos, mais de 6 bilhões de reais tirados dos nossos aposentados e pensionistas, tirados indevidamente, sem autorização do beneficiário aposentado ou pensionista. Ainda outra matéria e outra página sobre o esquema. Repasses para sindicato dirigido por o irmão do presidente Lula, os repasses crescem 564%. Investigada, a entidade afirma que o aumento registrado no período de 5 anos tem relação com o maior número de sócios. E a entidade, cujo irmão do presidente Lula é o vice-presidente, é o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, é o Sindinap. Os valores repassados pelo governo federal, através do INSS, ao Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, Sindinap, que tem o irmão mais velho do presidente Lula, chamado Frei Chico, como vice-presidente, cresceram 564% de 2020 a 2024, a partir dos descontos nas mensalidades de aposentados e pensionistas do INSS. O sindicato é uma das entidades investigadas por fraudes na operação sem desconto, deflagrada na semana passada. Segundo diferentes investigações na Polícia Federal, na Controladoria Geral da União, a CGU, e no Tribunal de Contas da União, o TCU, a maior parte das mensalidades descontadas a associações e sindicatos não foi autorizada pelos beneficiários. O dinheiro transferido pelo governo ao Sindinap, a partir das mensalidades, somou 23 milhões e 300 somente em 2020, somente no ano de 2020, e atingiu isso 23 milhões em 2020. No ano passado, chegou a 154 milhões, de acordo com dados do portal da Transparência. Auditorias do INSS e da CGU tiveram resultados diferentes.
Sobre política, Operação Lava Jato. A PGR, Procuradoria-Geral da República, defende a ida de Collor de Mello para prisão domiciliar, que ele saia do presídio lá em Maceió e vá para a mansão dele, para ficar lá sem sair de casa, com tornozeleira ou sem tornozeleira eletrônica, mas fica em casa, fica dentro de casa, não pode sair. Chama-se a prisão domiciliar. A Procuradoria-Geral da República se manifestou ontem a favor que o ex-presidente Fernando Collor de Mello passe a cumprir pena em prisão domiciliar. Na sua casa, tomando banho de piscina, ouvindo televisão, almoçando, jantando, das melhores comidas, em casa. É a prisão domiciliar. Em resposta ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou que considera o regime domiciliar adequado por causa da idade e do estado de saúde do ex-presidente Collor. Abre aspas, disse Paulo Gonet nesta manifestação dirigida ao relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. A manutenção do custodiado, tá, em custódia, em prisão domiciliar é medida excepcional e proporcional à sua faixa etária e ao seu quadro de saúde, cuja gravidade foi devidamente comprovada, disse Paulo Gonet. Collor está detido em presídio em Maceió. Ele indo para casa, fica em casa, dormindo em ar-condicionado, tomando banho de piscina, como prisão domiciliar. Mas, não diz aqui no texto, diante da manifestação do Ministério Público Federal, o relator Alexandre de Moraes pediu as provas, pediu os laudos, o atestado médico, para saber se realmente Collor de Mello está tão doente que não pode ficar lá na prisão em Maceió, lá na penitenciária de Maceió. E qual é o mal feito do Collor? Simplesmente porque ele recebeu 20 milhões de propina na época da BR Distribuidora. É só por conta disso. Recebeu 20, está comprovado, recebeu 20 milhões de propina. E pode ficar em prisão domiciliar como punição. Outra matéria na editoria de política. Em embate com o Supremo Tribunal Federal sobre o lacre de celular, a Ordem dos Advogados do Brasil orienta boicote a sessões. Está aqui a foto da cúpula da OAB Nacional, aqui presidida pelo Beto Simonetti, aqui no gabinete do ministro Cristiano Zanin. Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma do STF, e na última sessão de julgamento do núcleo 2 da trama golpista, o presidente Zanin, ministro Zanin, ordenou que todos os celulares fossem confiscados e lacrados, como os alunos que participam do Enem. O aluno participar do Enem, quando entra na sala do exame, recebe um saco, coloca o celular dentro e lacra, só recebe depois de fazer a prova, quando vai embora. Pois lá na primeira turma do STF foi assim. Os advogados e assessores entravam, celular era lacrado num saco, guardado ali ao lado, quando ia embora, recebiam o aparelho. Aqui. Ministro Cristiano Zanin, a legenda desta foto. Ministro Cristiano Zanin recebeu Beto Simonetti e outros integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil.
A ordem diz que medida de confisco dos celulares não tem respaldo legal e fere prerrogativas da advocatícia. Zanin alegou imposição por questões específicas. Por quê? Porque a plateia que estava lá acompanhando a sessão estava filmando para colocar em rede social e às vezes para lacrar. Aí eu, peraí, Zanin disse, não, toma os celulares, não vamos fazer isso aqui na minha turma não. E tem uma frase aqui da Ordem dos Advogados do Brasil em comunicado aos advogados. Diz assim, abre aspas, a OAB orienta de forma expressa que advogadas e advogados não aceitem a exigência de lacração de celulares como condição para participar de atos judiciais. Esta é a orientação da OAB. 1º de maio, outra matéria na editoria de política do Estadão. Após um ano do ato do ano passado, cresce pressão contra o ministro Márcio Macedo. Ele não saiu ainda da linha de tiro, da linha de ser demitido por conta do fiasco do ato do dia 1º de maio, que tradicionalmente foi muito forte lá em São Paulo. Vou ler aqui só o primeiro parágrafo desta matéria. Um ano após o fiasco do dia 1º de maio do ano passado e a reprimenda pública do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Márcio Macedo ainda não conseguiu sair da linha de tiro, da linha de demissão. À frente da Secretaria-Geral da Presidência da República, pasta responsável pela articulação com os movimentos sociais, ele acumula críticas pela falta de diálogo com as principais entidades do país e vê pressão por sua demissão crescer. Neste ano, Lula decidiu não participar de atos públicos pelo dia 1º de maio, hoje, Dia do Trabalho, feriado nacional, como já ocorreu em outras ocasiões, e fez ontem um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão. Primeira matéria na editoria internacional é sobre diplomacia. O STF autoriza e Polícia Federal prende opositor de Erdogan com cidadania brasileira. Defesa de Mustafa diz que empresário sofre perseguição política na Turquia. Ele é naturalizado brasileiro, vive no Brasil há mais de 20 anos, é casado e tem 2 filhas com brasileira. Ele está com um pedido de extradição do governo da Turquia. Jornalista sueco é condenado na Turquia por insultar o presidente. Lá não pode criticar o presidente. Se criticar, vai preso. Ucrânia e Estados Unidos fecham um acordo para exploração de minerais. Termos do tratado são uma vitória para os ucranianos que buscam apoio dos Estados Unidos desde a volta de Donald Trump para a presidência da República. E os dois, o Zelensky e Trump, estiveram lá no funeral do Papa Francisco e se reuniram ali dentro do Vaticano por 15 minutos, só os dois conversando, e esta foto foi divulgada no mundo inteiro. Na editoria de Metrópole, que é a cotidiana do Estadão, a primeira matéria é sobre o aumento da criminalidade em São Paulo. Capital tem aumento de homicídio, de furto e de estupro, mas roubo está em queda.
Secretaria da Segurança destaca menores registros na série histórica de mortes no estado e de roubos na capital. Foco das operações continua a ser nos receptadores de produtos roubados. Não tendo quem compre produtos fruto de roubo ou de furto, eles não vão assaltar, porque não tem a quem vender. Tem furto porque tem quem compre. Empresário que compra celular, compra relógio, compra moto, compra carro, aliança, compra até fio elétrico que fica nos postes para tirar o cobre. Então, não tem com quem compre, eles não roubam. Professora de inglês é morta por estrangulamento. É a violência lá em São Paulo. Outra, 2 horas de detenção. Motorista de ônibus vira refém em Itaquera. Um motorista de ônibus foi feito refém por mais de 2 horas ontem, na Avenida José Pinheiro Borges, em Itaquera, na zona leste da capital. O agressor, que portava uma faca, depois se entregou à polícia. Ainda sobre a área policial, sobre a área de segurança pública, juiz suspende a compra pelo governo do estado de São Paulo de 15 mil coletes à prova de bala. O magistrado aponta em uma decisão liminar, quer dizer, uma decisão provisória, indícios de que o critério do edital para a compra desses coletes era de cartas marcadas, já tinha endereço certo. O edital restringia o acesso de empresas, em especial as empresas nacionais, na disputa para a compra desses 15 mil coletes à prova de bala. São Paulo deve investir o tamanho da compra, 26 milhões de reais na aquisição de coletes à prova de bala. O juiz viu indícios, com certeza, alguma empresa que se viu fora do edital, entrou na justiça e, liminarmente, a justiça suspendeu a compra. Outra matéria na área de cotidiano do Estadão. Apesar de prisão lá na CPI, no Senado, a CPI das bets, que essas empresas online que fica tomando dinheiro dos apostadores, aqui segundo a matéria do Estadão, deve terminar em pizza, ou seja, sem resultado nenhum. Congonhas, o aeroporto de Congonhas inicia obra no terminal de passageiros. Concorrência por uma vaga em medicina cai 59,5% em 9 anos. Acesso às cirurgias e às cirurgiões também é muito desigual no Brasil. Medição da USP e da Associação Médica Brasileira, 17 entidades da federação estão abaixo da média de 20,89 cirurgiões por 100 mil habitantes. E aqui tem um mapa do Brasil. Pesquisa revela problema de distribuição de profissionais pelo território brasileiro. Isso, profissionais da medicina, cirurgiões. Trânsito é o mais letal em 10 anos em São Paulo. A maioria das mortes ocorre no dia de domingo, onde o trânsito está menos engarrafado em São Paulo. Foram 1.416 óbitos de janeiro a março deste ano, 4,3% a mais do que no mesmo período do ano passado,
segundo o Detran paulista. Um ano, o Estadão traz aqui 2 páginas sobre o resgate, fazendo uma memória, como é que está hoje as enchentes, como é que está hoje após as enchentes do ano passado, lá no Rio Grande do Sul. E diz assim, um ano após as chuvas, empresários mudam cidade de lugar no Rio Grande do Sul. E aqui a foto desse conjunto habitacional. Porto Alegre precisa ter um plano de emergência. E essa demora, outra matéria. Temendo nova tragédia, famílias fazem mudança. E essa demora em resolver a questão é por causa da briga entre os 2 governos. O governo do estado do Rio Grande do Sul, chefiado por o governador do Eduardo Leite, do PSDB, que faz oposição ao governo central, que é o governo Lula, presidente Lula, do PT. E por conta dessa briga, as coisas não se resolvem rapidamente. Primeira matéria no caderno de esportes. Copa do Brasil. Dorival Júnior estreia como técnico com vitória no Corinthians. Aqui no Ceará, em Fortaleza, gol de Gustavo Gomes deixa o Palmeiras em vantagem. Kleber Xavier inicia carreira de treinador e tenta tirar o Santos da crise. Em texto inédito, o Papa Francisco vê o amor como um tango. E Papa Francisco, claro, era argentino. No caderno de Economia e Negócios, o PIB dos Estados Unidos cai 0,3% e eleva medo de recessão. E Trump coloca a culpa no ex-presidente Joe Biden. Tarifaço de Trump põe em risco festa de Natal dos americanos. E por último, com tarifas, a China registra queda nas exportações. Sara, Raquel, o que é que nós temos nas páginas internas do jornal O Globo? Nas páginas internas, o jornal O Globo destaca os seguintes textos. Na seção de opinião, consolidação de partidos faz bem à democracia. Federação União PP e fusão PSDB-Podemos seguem tendência a maior coerência na representação. Atitude de Lula diante da Ucrânia traduz incoerência de sua diplomacia. Ao se alinhar à Rússia, o presidente rompe tradição de equilíbrio na política externa brasileira. Já no caderno de política, temos aqui o primeiro assunto que vai tratar sobre desgaste estratégico. Em novo atrito da Câmara com o STF, oposição usa caso Ramagem para tentar atrasar a ação da trama. Integrantes da oposição abriram ontem uma nova frente de mobilização contra a atuação do Supremo Tribunal Federal, redobrando assim a pressão sobre o presidente da Casa, Hugo Mota, que tenta construir pontes entre os poderes. Em sessão da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Alfredo Gaspar apresentou parecer favorável à suspensão do processo da trama golpista, que é analisado pela primeira turma do STF. E a estratégia do PL e da base bolsonarista é usar uma brecha legal para tentar paralisar o processo em análise pela Corte e, assim, beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Gaspar se debruçou sobre o caso do deputado Alexandre Ramagem, do Partido PL do Rio de Janeiro, tornado réu ao lado de Bolsonaro e mais 6 pessoas do chamado núcleo crucial, da tentativa de golpe para manter o grupo no poder após a derrota para Lula. E o relator sugeriu o trancamento completo da ação, adotando entendimento contrário ao já manifestado pelo STF. E o jornal O Globo também aqui nos traz:
os próximos passos da ação penal. Após a abertura da ação penal, os réus foram notificados e apresentaram sua defesa prévia. É iniciada agora a fase de produção de provas. E depois o relator marca data e hora para o interrogatório dos réus. E na etapa seguinte, são ouvidas as testemunhas, tanto as da acusação quanto as da defesa. E cada réu pode arrolar até 8 testemunhas. E concluída a inquirição das testemunhas, a acusação e a defesa são intimadas a requerer a produção de provas. E após as diligências, a acusação e a defesa são intimadas para apresentar suas alegações finais. E o relator pode ainda, após receber as alegações, determinar de ofício a produção de provas necessárias para o julgamento. E concluída a instrução da ação penal, a primeira turma do STF marca e realiza o julgamento. E nele, a acusação e a defesa fazem sua sustentação oral. E em seguida, o colegiado condena ou absolve os réus. E ainda sobre política. Alternativas de Alcolumbre e Anistia opõem alas do governo. O grupo político conclui que aliviar punição reduziria a tensão com o Congresso. Já núcleo jurídico vê brecha para novos atos golpistas. E aqui nesta imagem nós temos o líder do governo, o senador Jacques Wagner, defende novo texto para projeto. Já para Jorge Messias, o ministro da AGU, redução de penas deve passar pelo STF. E aqui temos um destaque para a fala de Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais, sobre esse caso. Se tiver um entendimento entre o Judiciário e o Legislativo, o governo não vai se opor. Bolsonaro deixou UTI 17 dias após cirurgia no abdômen. Ex-presidente foi transferido para um leito semi-intensivo e pode deixar o hospital em Brasília até o final de semana. Dino suspende emendas de saúde sem conta bancária específica. O ministro Flávio Dino, do STF, determinou a suspensão do pagamento de emendas parlamentares destinadas à área da saúde que não cumpriram a exigência de abertura de uma conta bancária específica. E essa decisão foi tomada após a Advocacia Geral da União, a AGU, informar que de 7.322 propostas registradas, 1.283 estão com contas pendentes de regularização, 17,5% do total. E abre aspas. Assim, em razão da ausência da abertura e ou regularização de contas específicas individualizadas por emenda, não resta alternativa a não ser o bloqueio das emendas parlamentares da saúde relativas às 1.283 contas não regularizadas informadas no item 1.3 da petição da AGU, ficando o desbloqueio condicionado a pedido específico do Ministério da Saúde, atestando a regularização da conta caso a caso, fecha aspas, escreveu Dino em sua decisão. E ainda no caderno de política, Superfederação tem passe em São Paulo e pode impactar na sucessão. Os dois partidos disputam presidência regional. Expectativa é que filiação de Derrite ao PP aproxime União Brasil de Tarcísio. Cúpula do União PP centraliza aval a candidaturas nos estados. Medida tem o objetivo de evitar uma guerra interna que resulte em desfiliações em massa por conta de discordâncias. PSDB terá de escolher entre Tucano ou número 45 após fusão. Sigla terá de abrir mão de um dos símbolos depois de se unir ao Podemos. E o PSDB analisa a possibilidade de aposentar o Tucano. E a próxima matéria do Jornal Globo desta quinta, no 1º de maio, Lula endossa discussão sobre fim da escala 6x1. Em tom eleitoral, o petista adota tema após pressão de centrais. O presidente criticou ainda as fraudes no INSS.
Avaliação de governadores supera a federal na segurança. A atuação do governo Lula na área é positiva para 25%, contra 36% de gestões estaduais. E para 70%, a violência é questão nacional. PGR defende que Collor vá para a prisão domiciliar. Paulo Gonet respondeu à solicitação do STF, que recebeu da defesa do ex-presidente o pedido do benefício sob o argumento de que ele tem 75 anos e problemas graves de saúde. É medida excepcional e proporcional. Já no caderno Brasil, alta complexidade. Ministério da Educação quer proibir ensino à distância de enfermagem, mas impacto em eleitorado é risco. E aqui temos esta matéria: paixão pela onça pintada duplamente premiada. Com trabalho de preservação do animal no Parque do Iguaçu, uma cientista brasileira ganha o Oscar Verde e é escolhida uma das mais importantes pesquisadoras do mundo. E a cientista é a Yara Barros. Já no caderno de economia, sinais negativos. PIB dos Estados Unidos cai 0,3% no primeiro trimestre. Aumento de importações antes de tarifaço afeta o resultado e risco de recessão entra no radar. Zona do euro cresce 0,4% de janeiro a março, acima do previsto. E na China, a guerra comercial já começou a reduzir a atividade industriais. Tarifas de Trump sobre a China ameaçam Natal dos americanos. Fábricas no país asiático produzem quase 80% dos brinquedos vendidos nos Estados Unidos e 90% dos produtos natalinos. Oposição protocola CPI para investigar INSS. Decisão depende do presidente da Câmara, Hugo Mota, e em pronunciamento na TV, Lula disse que determinou à AGU que processe as entidades responsáveis por cobranças ilegais e que elas devem ser obrigadas a ressarcir os segurados. E por último, o sindicato em que irmão de Lula é diretor teve recorde de arrecadação. Receita da entidade com desconto de aposentados cresceu 414%. E aqui nessa imagem temos a seguinte legenda: na mira, Sindinap é uma das 11 entidades investigadas pela Polícia Federal. E estes foram os principais destaques dos jornais do nosso país na edição desta quinta-feira, dia 1º de maio de 2025. Já gostaríamos de agradecer a sua companhia, a sua audiência até aqui e convidá-los para que vocês acompanhem a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima oportunidade.